falar um pouquinho hoje sobre cosmovisão. E esse é um assunto tão amplo, mas eu gostaria de ler com vocês um verso bíblico para a gente começar a introduzir o assunto aqui. Lucas capítulo 10, tá? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas 10, 25. Diz assim a palavra de Deus no verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Eu vou tirar o verso do contexto, eu não vou falar sobre isto, mas eu quero aproveitar apenas aqui as perguntas de Jesus num contexto mais amplo, num contexto daquilo que nós pretendemos falar hoje. E eu quero pensar na pergunta: que está escrito? Como interpretas? Como está escrito e como interpretas? Quando Jesus faz essa pergunta sobre interpretação, e quando ele faz a pergunta sobre o que está escrito, ele mostra duas coisas diferentes. Uma, o texto. A outra, a forma como você encara, como você interpreta. Nós podemos pegar essas duas perguntas e fazer a mesma coisa em relação a qualquer assunto da vida. Por exemplo, o que você vê? Como você interpreta? Qual é a tua visão da realidade? E qual é a tua interpretação da realidade? Ok? A partir daí, dessas perguntas, nós abrimos então para um leque de observações, porque é a partir daí que vem uma coisa chamada de epistemologia, ou seja, é a forma como nós vamos definir o nosso estudo, é a forma como nós vamos definir, como nós olhamos a realidade, como nós interpretamos a realidade. E essa é uma das grandes questões da filosofia, da ciência também, e não deixa de ser da teologia também. Quando se trata de teologia, nós já temos tudo revelado o que precisava ser revelado, mas ainda assim nós precisamos da hermenêutica correta, das lentes corretas. E quando se trata do mundo todo, nós precisamos também ter uma visão correta para interpretar as coisas ao nosso redor, sobre nós, abaixo de nós, porque isso forma praticamente a nossa realidade. O que é cosmovisão? Cosmovisão é uma palavra que se explica por si mesma. Cosmo é a palavra grega para mundo, e visão é visão mesmo. Ok? Então, cosmovisão é a visão, sim. Então, Mas é uma palavra que se aplica também para o mundo, para século. De acordo com Romanos capítulo 12, verso 1, no grego a palavra mundo vem de cosmo, de onde vem cosmético também, entendeu? A palavra cosmético. Isso. A gente acaba aplicando cosmo de forma mais universal, mas ela é mais restrita também. Pode ser no sentido mais amplo também. Mas no contexto que eu estou falando, a cosmovisão é a nossa visão do mundo, a nossa visão da realidade, a nossa visão não apenas do aspecto material, mas a nossa visão daquilo que acontece ao nosso redor. Agora, o que é cosmovisão? É a nossa visão do mundo. A nossa visão do mundo. Agora vejam bem, tem um livro intitulado O Universo ao Lado. O Universo ao Lado, que é um estudo sobre cosmovisões. Nesse livro, o autor, que é chamado de James Hire, eu estava procurando esse livro ainda há pouco no computador, mas eu tenho o dom de não achar o que eu preciso na hora que eu quero. Na hora que terminar aqui, se eu abrir o computador, eu acho. E nesse livro o autor ele é muito feliz quando ele apresenta as diversas cosmovisões que já dominaram o mundo. Existe um outro livro muito interessante que foi escrito, se não me falha a memória, por Thomas Kuhn,
que o nome do livro é Os Paradigmas, né? A Revolução Científica, os paradigmas que já imperaram no mundo e a Revolução Científica, as mudanças de paradigma. Nesse livro, esses dois autores, eles nos ajudam a ver as realidades dos paradigmas formados ou das cosmovisões formadas e, num determinado momento, as mudanças de paradigma, as mudanças de modelos, ok? Então, por exemplo, desde que nós nos entendemos por gente, até a Idade Média, qual era a cosmovisão prevalecente? Ou seja, como o mundo era visto, quais eram as lentes que eram usadas para você interpretar a realidade ao seu redor? A primeira cosmovisão foi a teísta. Teísta. Ou seja, uma cosmovisão baseada na realidade de Deus. O que é isso? Deus existe. Deus existe. Deus é o Criador. Ok? Deus é o Criador. Ele é o soberano sobre todo o universo. Essa visão influenciou a arte, a música, a escrita, a filosofia, influenciou tudo. Até a Idade Média, ninguém questionava a existência de Deus. A Bíblia era aceita sem dificuldade. Agora temos um problema com essa visão, que a visão teísta dada para o mundo foi uma visão muito mais baseada na filosofia do que baseada de fato na teologia. Eu vou me explicar. A igreja que dominou o mundo teologicamente, filosoficamente, ideologicamente, desde o ano 313 até a Idade Moderna, foi a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela vem do cristianismo mais puro. Só que nós sabemos que ao longo da história a Igreja Católica foi se misturando com o paganismo, ela foi se paganizando, ela pegou muito da filosofia grega, ela pegou um pouquinho do misticismo babilônico, ela pegou a imortalidade da alma dos gregos, ela pegou um bocado de coisa de outras religiões, como pegou a adoração do sol lá da Pérsia, do mitraísmo, etc. e tal. Então foi se tornando uma igreja muito eclética e ao mesmo tempo sincrética também. Então o que ocorre? Com o advento do Renascimento, que deu em seguida origem ao Iluminismo, essa visão começou a ser desafiada. Começou a ser desafiada. E aí eu quero abrir um parênteses para vocês e dizer uma coisa sobre nossa teologia. A Igreja Adventista, irmãos, ela é diferente em termos de visão, de cosmovisão e de teologia, de tudo enquanto é outra igreja. Por quê? Porque nós fazemos teologia baseada na Bíblia, no texto. E a igreja protestante e a igreja católica, elas não fazem teologia baseada no texto da Bíblia. Lá atrás, ainda no tempo dos pais da igreja, aconteceu uma coisa muito ruim dentro do cristianismo. Jerusalém começou a dialogar demais com Atenas. Ou seja, o berço do cristianismo começou a dialogar demais com o berço da filosofia. Qual era a ideia dos cristãos, dos crentes? Vamos evangelizar os filósofos. Daqui a pouco, os teólogos estavam usando os métodos filosóficos na tentativa de provar a existência de Deus, não pela Bíblia, mas pela filosofia, apenas pela razão. Então começou a haver uma mistura muito grande. Resultado: a teologia hoje, formalmente estudada, em centros que não são adventistas, a teologia é apenas uma matéria da filosofia. Entendeu? Ela é submissa à filosofia. Bom, e o que isso tem a ver com a palestra de hoje, pastor, sobre cosmovisão? O detalhe é o seguinte, que o Deus da filosofia, o Deus da Grécia, o Deus dos gregos, não é o Deus da Bíblia. Entenderam? Quem é o Deus da filosofia? Ou o Deus que vem da filosofia grega? O Deus da filosofia grega é aquele motor que move tudo, mas é imovível, de Aristóteles. Vocês já ouviram falar nisso, né?
O motor que move todas as coisas, mas ele é imovível. Ou como diria o ministro Macri, seria imexível, né? Ele não se move. Ou seja, o Deus dos gregos, ele existe, mas ele está o quê? Fora da realidade humana, fora dessa realidade planetária. Por quê? Porque ele é um Deus atemporal. Ele é um Deus atemporal e ahistórico. Se ele não é temporal, ele não é histórico. Se ele não é histórico, então ele não entra na nossa realidade. Ok? Ele está fora. Deus existe? Existe. Mas ele está fora. Ele está fora dessa realidade. E aí vem uma coisa muito interessante. Bom, se Deus não pode entrar nesta realidade, qual é o ponto de contato que ele tem com o ser humano? Aí é que entra outro problema do Deus grego e de algumas crenças equivocadas. Por exemplo, a igreja ganhou da Grécia a doutrina da imortalidade da alma. O que é a imortalidade da alma? Aí entra o mito da caverna de Platão. Já ouviram falar nisso? O mito da caverna? O que é o mito da caverna? É que Platão chegou lá e o indivíduo que estava perto da fogueira, ele olhava a sombra dele refletida na parede, e a partir daí foi criada essa ideia de que tudo que tem aqui na Terra são apenas sombras. A realidade está onde? No céu. Então, por exemplo, nós estamos vendo essa banqueta aqui. Essa banqueta não é a realidade, ela é apenas uma sombra aqui na Terra de uma realidade celestial. Então, o que acontece? O Deus da religião medieval foi um Deus grego, um Deus atemporal. É tanto que até hoje, esse é o Deus da teologia católica, que mesmo que não seja tão falado assim publicamente, mas é muito diferente da Bíblia. Então, gente, para ir avançando um pouquinho, o que aconteceu? Com o passar do tempo, os filósofos, os estudiosos, os cientistas, eles foram se rebelando contra a religião estabelecida. Entenderam? Aí veio o Renascimento e, por fim, veio o Iluminismo. O Iluminismo é uma outra cosmovisão. É outra cosmovisão. E aí entra uma coisa interessante no Iluminismo. O Iluminismo quebrou tudo que havia sido construído até aquela época. Derrubou por terra tudo. Tudo. Eu li um livro que o autor dizia assim, Robespierre, ele guilhotinou um rei. Immanuel Kant guilhotinou um Deus. Por que ele fez isso? Porque ele foi muito claro, ele foi muito sábio, numa coisa, ok? Foi muito sábio numa coisa, na observação dele. Então ele pensou assim, Kant pensou assim, bom, se Deus está lá na realidade dele, ele é atemporal, ele não se move, então ele não tem parte aqui. E tem mais um detalhe, mesmo que Deus exista, ele está fora da realidade racional do homem. Se a filosofia está completamente fundamentada na razão, então aquilo que é metafísico não tem lugar dentro da esfera humana. Aí ele escreveu o livro A Crítica da Razão Pura. Por quê? Porque ele disse assim, a razão não tem condição de absorver o metafísico. Tá. Nesse discurso, Kant acabou com um dos fundamentos da junção entre Deus e o homem, que até então era assim, Deus está lá e ele é imortal. Se ele não se move, qual é o ponto de contato dele na terra? A alma. Do ponto de vista filosófico, a alma é imortal como Deus é imortal. O que é dito quando a pessoa morre? Quando ela morre, a alma é o quê? Libertada do corpo, e aquilo que é eterno volta para o eterno. Entenderam? Só que esse ponto de conexão, até então pregado pelos teólogos, Immanuel Kant acabou, porque ele disse assim, se Deus está lá, ele não pode estar aqui. E se o homem está aqui, ele não pode absorver o que é de lá. Então o que ele fez? Ele colocou uma redoma de chumbo sobre a nossa cabeça. Quando ele faz isso, ele acaba
acaba com a revelação, porque a revelação é sobrenatural. A revelação é sobrenatural. Então, tudo que é sobrenatural não tem mais espaço nesse mundo mecânico, nesse mundo regido por leis rígidas, mecânicas e natural. Agora, foi só Kant que fez isso? Não, gente. Isaac Newton preparou esse terreno e tantos outros cientistas e filósofos. Aí nós chegamos no iluminismo. A filosofia de Kant foi só o tiro de misericórdia na religião. Uma religião que já estava desacreditada. Por quê? Porque era fundamentado no imperialismo de uma igreja que pregava de um Deus distante, um Deus distorcido, um Deus que era extremamente severo. A Bíblia estava fora completamente. Por isso que a reforma vem trazer a Bíblia de volta. Então o que aconteceu? Quando Kant então estabelece essa premissa aí filosófica, ele coloca completamente tudo que é miraculoso do lado de fora. Aí vem uma pergunta: e a Bíblia? E Jesus? E o que está escrito aqui? E os livros? Aí foi criada uma escola de interpretação bíblica chamada Método Histórico Crítico. E o método histórico crítico, ele se fundamenta exatamente na correlação, na crítica e num outro fundamento que eu esqueci agora, que são 3. Correlação dos milagres. Aquilo que ocorreu no passado, se não ocorre agora, não pode ser crido. E a dúvida é a dúvida metódica. Tudo que você olha, você tem que questionar. A dúvida não era se o que você está lendo é real, mas se de fato o que está escrito aconteceu. Então, quando você vai para o aspecto religioso, para o aspecto do milagre, questione se de fato isso aconteceu assim. Aí o que aconteceu? Os teólogos então agora partiram numa busca desesperada para que eles entendessem que a Bíblia não era um livro sobrenatural. A Bíblia passou a ser apenas um retalho, uma coxa de retalhos históricos. Essa cosmovisão iluminista, ela praticamente abriu o caminho para a Revolução Industrial e ela abriu o caminho para uma coisa pior do que a Revolução Industrial, a teoria da evolução. Por quê? Porque pensem bem, Charles Darwin, se não me falha a memória, o pai dele estudou teologia e o avô também, e ele estudou teologia também. Aí, num dado momento, Charles Darwin começou a fazer as perguntas, e ele fez uma pergunta muito interessante. Se Deus não existe, ou melhor, se ele existe e está lá fora, ou seja, para a minha realidade ele não existe, porque o mundo dele está fora do meu. Aí a pergunta clara de Charles Darwin foi a seguinte: se Deus não existe, ele não é mais o Criador, de onde veio a vida? De onde veio a vida? Sim, essa é a pergunta dele. E aí vem a outra pergunta natural: se não foi Deus quem criou, quem criou? Aí ele foi em busca de desenvolver uma teoria que Aristóteles já tinha começado a desenvolver lá no passado, do desenvolvimento natural das espécies. Aí ele fez a viagem dele no Beagle e depois, em 1859, ele produziu o livro A Origem das Espécies. Agora, é claro, eu estou sendo superficial, porque por trás dessa teoria toda tem muita coisa. Bom, quando Charles Darwin volta, que publica A Origem das Espécies, isso aí se prolifera, e isso influencia toda uma corrente intelectual. Deus está fora. Deus está fora. Então, o iluminismo gerou essa outra cosmovisão, que é a evolução, a teoria da evolução. Por quê? Porque Deus está lá do lado de fora. A teoria da evolução deu surgimento a uma outra cosmovisão, que nós chamamos de niilismo. O principal proponente do niilismo é um filósofo que foi neto e filho de pastor luterano, Friedrich Nietzsche, que nasceu em 1844. Nietzsche morreu louco, completamente louco. Os últimos 11 anos da vida de Nietzsche foram em completa obscuridade intelectual. Ele enlouqueceu mesmo de jogar pedra em avião. Como é conhecida a filosofia de Nietzsche? É conhecida como a filosofia do martelo. Por quê? Porque ele sai quebrando tudo que foi construído antes. É de Nietzsche a famosa frase: Deus está morto e eu o matei.
Quando nós ouvimos essa frase, a gente fica assim meio assustado e diz assim, esse Nietzsche era doido, ele era doido mesmo. Mas por incrível que pareça, essa frase Deus está morto, quando ela é colocada no contexto correto, ela vai fazer sentido. Por quê? Porque pensa bem, o Deus que os cristãos creem é um Deus grego que está fora da realidade. Aí Immanuel Kant vem e diz assim, Deus não entra nesse mundo, então Deus não faz parte daqui. Se Deus não faz parte daqui, por que a igreja continua falando de um Deus se ele não faz parte dessa realidade? Então ele está morto. E eu o matei, ele dizia isso. Ele é o pai do niilismo. O que é o niilismo? Gente, falando de forma bem clara, niilismo é uma palavra que significa nada. Nada. Esse é o sentido etimológico de niilismo. Nihilo. Nada. Então vejam bem, quem é adepto do niilismo são aquelas pessoas que dizem assim, a vida não faz sentido. Você pode fazer o que você bem entender nessa terra, você não vai para lugar nenhum, você não vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque nós estamos presos dentro de uma caixa, onde você já nasce nela e você vai morrer nela. Você não tem nem eternidade, nem destino fora, porque já está tudo que vem do nada e termina no nada. Então isso não faz sentido nenhum. Bom, o niilismo deu origem ao existencialismo. Por quê? Porque a premissa principal do existencialismo é a seguinte, já que nada vem do nada e a gente vai para o nada, vamos viver o pouco momento que nós temos da melhor forma possível. E daí vem também as perversões. Ou seja, faça a sua vida do jeito que você bem entender e o resto que se dane. E quando nós olhamos para a vida moral de alguns filósofos que eram adeptos do existencialismo e do niilismo, nós vamos ver um bocado de aberrações, porque era assim que eles pensavam. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Ok? Nada faz sentido. Bom, por fim, nós chegamos à cosmovisão da atualidade, que é o pós-modernismo. No pós-modernismo, nós temos algumas coisas interessantes. Por quê? Porque o modernismo do iluminismo, ele colocou a ciência lá em cima. Mas as duas grandes guerras mundiais, irmãos, elas serviram para uma coisa. Elas serviram para mostrar que a ciência não era a solução para os problemas humanos. Uma das grandes premissas do positivismo é que a ciência fosse resolver todos os problemas do ser humano, que tudo seria dominado pela ciência, a ciência responderia tudo, tudo seria mecanizado, o homem teria domínio sobre tudo. Resultado, quando veio a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, especialmente quando jogaram a bomba lá em cima de Hiroshima e Nagasaki, as duas bombas lá, que o Enola Gay levou, aquelas duas bombas nucleares, e que foi uma devastação imensa. Então o mundo começou a se desencantar com a ciência. Começou a se desencantar. E começou a perceber que a ciência não responde tudo. E aí o que aconteceu? Hoje nós estamos vivendo uma época onde a pós-modernidade, apesar de ter trazido a relativização de tudo, mas a pós-modernidade trouxe espaço de novo para a espiritualidade. Se antes não havia nenhum lugar para o diálogo espiritual, hoje a pós-modernidade está valorizando toda forma de espiritualidade. E isso tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? Que eu posso pregar da minha espiritualidade baseada na Bíblia. Enquanto que no iluminismo a Bíblia começou a ser dissecada com teorias evolucionistas, porque a religião na evolução ela não passa de um produto sociológico. Ou seja, a Bíblia é simplesmente o retrato histórico do judaísmo. A Bíblia não é a revelação de Deus, de acordo com o iluminismo. Não, o pós-modernismo agora me ajuda a olhar para o texto bíblico e pelo menos estudar o texto. Agora um detalhe, nós temos desafios enormes no pós-modernismo, e um deles é que o texto ele não tem valor autoritativo. O leitor tem muito mais autoridade do que o próprio escritor. E essa é uma das hermenêuticas da atualidade. E muita gente lê a Bíblia, e como é que eles interpretam? Não pelo que o autor disse, mas pelo que o leitor quer que signifique. Em outras palavras, nós vivemos um pandemônio filosófico. Um pandemônio filosófico. Um pandemônio de cosmovisão. Agora, queridos,
é no meio dessa confusão toda que surge agora, praticamente com a pós-modernidade, uma nova visão da teoria da evolução. O que a teoria da evolução está dizendo hoje? Deus existe. Deus existe. Mas Ele está lá fora ainda, mas Ele existe. Ele existe. E aí foi criada uma confusão maior chamada evolução teísta. O Papa João Paulo II, revista Veja, de outubro de 1996, ele disse assim: olha, a teoria da evolução é mais do que uma hipótese. É Darwin no Éden, o nome do artigo que saiu na Veja. E ele disse assim: a teoria da evolução é mais do que uma hipótese. E ele diz: a matéria foi criada do nada, foi criada por forma natural, mas a alma foi Deus que colocou. O que o Papa fez aí? Ele está tentando juntar barro e ferro. Ele está tentando juntar duas coisas impossíveis e improváveis: o metafísico e a evolução. Irmãos, isso é impossível. Porém, a evolução não se dá a vencer. Quando Darwin criou a teoria da evolução, lá por seleção natural, Darwin, eu falava isso hoje na sala do pós-batismal, Darwin não sabia nada de biologia, sabia muito pouco. E hoje nós temos uma divisão dentro da ciência, especialmente entre alguns ramos da ciência, entre os evolucionistas e os biólogos que são especializados na biologia celular, molecular especialmente. Então o que acontece? Eu até citava de um filósofo, de um evolucionista, Anthony Flew, que escreveu o livro Um Ateu Afirma, Deus Existe. Um ateu afirma Deus existe. Por que ele escreveu esse livro? Porque a partir do momento que a ciência começou a estudar sobre a célula, começou a perceber que a evolução tem muita coisa para explicar que não consegue explicar. E uma delas é a questão dos complexos irredutíveis do nosso corpo. Entenderam? Ou seja, há coisas no nosso corpo que seriam impossíveis de nós termos vida se tivéssemos apenas um desses órgãos, como coração, ou pulmão, ou rim. Então, quem foi criado primeiro? Então, o que isso nos ensina é o seguinte: ou o homem foi criado de uma vez, ou seria impossível ele sobreviver se isso não sem um desses órgãos. Ok? E há uma complexidade muito grande. Então, baseado na complexidade da célula, hoje há um ramo de cientistas que eles acreditam que Deus existe, que há um Deus. E aí foi criado uma coisa chamada de design inteligente, que é uma das teorias hoje para a criação, design inteligente. Mas, por outro lado, está confirmado também a existência de uma corrente filosófica, teológica, científica, chamada de evolução teísta. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a evolução teísta é crer que Deus existe, mas ele usou a evolução como método criativo. Só que nós temos sérios problemas para aceitar a evolução teísta. Por quê? Porque a ética da evolução, ela nunca consegue ser compatível com a ética bíblica. Porque a evolução vai ser sempre evolução. E Deus da Bíblia, ele vai ser sempre o Deus da Bíblia, o Deus do amor, da moral, da bondade e da vida. Então, quando se tenta juntar as duas coisas, não dá para encaixar. E eu quero dizer uma coisa para vocês: não dá para ser cristão e ser evolucionista. Isso é impossível. Quando uma pessoa diz assim: eu creio em Deus, mas eu sou evolucionista, não. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Porque as duas não dá para ser. Porque elas são autoexcludentes. São totalmente autoexcludentes. Então, queridos, eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês. Tem um livro que eu quero recomendar, que é um livro de James Emery White. E o nome desse livro é A Mente Cristã no Mundo Atual. A mente cristã no mundo sem Deus. E ele fala um pouquinho sobre os desafios que nós temos como cristãos na atualidade. Eu apresentei para vocês essas cosmovisões, mas eu quero terminar dizendo para vocês uma coisa: um crente, ele precisa ter uma visão integrativa das coisas. O que é uma visão integrativa? Uma visão integrativa é quando eu pego a Bíblia como palavra de Deus e eu faço da Bíblia a minha lente para a leitura da realidade. Entenderam? Eu não tenho que pegar o mundo para interpretar a Bíblia. Não, é o contrário. Eu tenho que pegar a Bíblia como a minha lente interpretativa e a partir da Bíblia eu tenho que fazer uma leitura da realidade ao meu redor. A pergunta é: isso é possível? Claro. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro historicamente condicionado.
A Bíblia é um livro historicamente constituído, mas a Bíblia é divinamente constituído também. Portanto, o texto da Bíblia, ele é um texto que vale para uma cultura, mas ele também vale para todas as culturas. A Bíblia foi criada num contexto, mas ela é a lente que Deus nos dá para nós fazermos uma leitura da realidade plena ao nosso redor. Então, nós temos muitas cosmovisões, e eu quero dizer uma coisa para vocês: todas elas têm coisas boas e coisas ruins. Se eu quero sobreviver de forma sábia, eu preciso usar as lentes da palavra de Deus, para que eu possa, de fato, entender o mundo em que eu estou vivendo. Do contrário, eu estarei perdido nessa confusão que está ao meu redor. Beleza? Então, queridos, eu aconselho uma coisa: creia na Bíblia. Creia na Bíblia. Creia na palavra de Deus. Eu ouvi uma frase uma vez de um professor que ele dizia assim: creia na Bíblia. Ainda que a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, creia na Bíblia. Por quê? Porque Deus, ele não precisa ser colocado num tubo de ensaio de nenhum laboratório para ele continuar sendo Deus. E quando nós estudamos a Bíblia com a lente correta, nós vamos perceber que a Bíblia nem é arcaica, e nem é um livro pré-científico e nem anticientífico. Pelo contrário, essa não é a preocupação da Bíblia, a priori. A preocupação da Bíblia é nos mostrar a salvação. Mas se nós formos estudiosos profundos, a Bíblia vai nos dar substância suficiente para nós sermos profundos em qualquer ramo da ciência, se nós estudarmos da forma correta e com a lente correta. Que Deus os abençoe e que nós possamos ser cristãos completamente fundamentados na Bíblia, e eu sinceramente espero que o que eu falei possa ter servido para alguma coisa, porque tem coisas que a gente fala que às vezes confundem mais do que ajudam, né? E eu espero que sinceramente nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Obrigado, Deus querido, pela tua bondade, amor e bênçãos. Obrigado pelo teu amor em nossa vida. Que o teu nome possa ser glorificado em nosso viver, e ajuda-nos a ser sábios e profundos no conhecimento da tua palavra. Senhor, dá-nos discernimento para que possamos ler a época em que estamos vivendo. Assim como os israelitas, alguns deles sabiam, eram conhecedores da época, que possamos também conhecer esta época e ter discernimento para sobreviver no meio dela. Dá-nos sabedoria, a unção do teu Espírito, é o que nós te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.